boa tarde. Então, todos vocês me conhecem, né? Meu nome é Luiz Carlos, sou assessor pedagógico da CRE, e o objetivo desse vídeo é falar sobre o trabalho coletivo, que vai acontecer dia 6, sábado, né? Então, o objetivo é mostrar, né, o que vai acontecer em cada um dos momentos e disponibilizar depois para vocês os materiais referentes a cada um desses momentos. Então, vamos lá? Bem, aqui nós temos um cronograma geral. Então, esse cronograma geral, ele vai valer para todas as etapas que nós temos, tá? Então, ele foi dividido em 5 momentos. Primeiro momento, então, ele tem aí, né, mais ou menos 30 segundos, que é o acolhimento. Esse acolhimento, você pode utilizar um vídeo, né, de abertura, né, para o trabalho, um vídeo que vai falar dessa questão de superação, né, da questão que nós estamos vivendo, né, nesse momento. Então, seria bem pertinente a abertura com um vídeo, né, que casa com esse momento e sendo motivador aos professores. E aí nós temos um segundo momento. Esse segundo momento, então, tem duração de 2 horas, tá? Então, esse momento vai ser destinado a quê, né? Então, nós vamos trabalhar a pauta específica de cada etapa de ensino. Então, fundamental, médio, o tempo integral, a EJA. Então, cada uma, né, vai ter aí uma especificidade. Os militares, né? Então, tem uma especificidade. Depois nós temos um momento aí de 15, né, minutos. E aí, esses 15 minutos de intervalo, né? E o quarto momento, só fazendo uma correção, tá? No primeiro momento eu tinha falado 30 segundos, mas na realidade é 30 minutos, tá? Esse acolhimento, ok? No quarto momento, então, nós temos aí 30 minutos para pauta específica referente ao projeto Descortinando as Altas Habilidades, superdotação, tá? Que é comum a todas as etapas de ensino, caso a unidade educacional tenha estudantes nessa situação. Depois, então, nós vamos para o quinto momento. O quinto momento, então, 45 minutos, que são destinados à escola discutir, né, as necessidades, os temas, as ações específicas, né, fazer ajustes necessários a esse processo de ensino-aprendizagem. Só lembrando que o quarto momento, tá, se a escola não tiver, né, estudantes nessa situação, já passa para o quinto momento, que é a pauta específica de cada unidade escolar. E aí, continuando, vamos então iniciar com a pauta do ensino fundamental. Então, eu tenho ensino fundamental. O que eu vou trabalhar no meu turno? Então, aqui, o primeiro momento, né, nós já vimos que é um momento de acolhida. Então, o segundo momento vai ser o quê, Luiz Carlos? Divisão dos professores por área para estudo do documento, tá? Do documento curricular, reflexão e diálogo sobre os questionamentos. Então, nós vamos enviar para vocês esse material em anexo, tá? Sobre essas discussões que vocês farão. Então, vocês vão utilizar esse material enviado para organizar essa etapa, tá? E aí, nessas discussões, eu, como coordenador, vou fazer o quê, né? Então, olha só, tem alguns pontos que são importantes para serem levados em consideração, né? Então, o que é uma habilidade estruturante? O que é uma habilidade complementar? Lembrando que quando nós temos o currículo, né, o DCGO ampliado, então aparecem esses termos. E nós precisamos ter domínio, né, desses termos que aparecem lá no documento. Então, a gente já começa esses questionamentos que são baseados nas leituras que estão lá, tá? Então, vocês podem organizar, por exemplo, grupos, dividir as leituras, cada grupo apresenta, né? E aí, a forma que a escola vai escolher, ela é livre de acordo com as suas necessidades, especificidades. Então, eu tenho gestores que disseram, eu quero fazer presencial. Toda a comunidade concorda? Bacana. Não, eu quero fazer online. E aí, posso fazer online? Pode também, tá? Então, a gente vai adequando de acordo com a necessidade de cada unidade escolar. E aí, a gente continua os questionamentos, né? Será que para trabalhar uma habilidade complementar
primeiramente, deve-se trabalhar a estruturante, ou o professor pode utilizar a habilidade que melhor se adequa ao conhecimento que ele pretende desenvolver, né? Então, baseando nos estudos e nas leituras, então nós vamos gerar esses questionamentos, que eles vão me dar direcionamentos do trabalho. Como articular a habilidade complementar com a estruturante? Né? Então, primeiro eu tenho que definir o que é a habilidade complementar e a habilidade estruturante. E a partir daí vai tecendo, né, as outras reflexões. Como identificar a necessidade de desenvolvimento de uma habilidade complementar? Como promover a integração entre os conhecimentos nas diversas áreas do saber? Como diagnosticar, recuperar e intensificar as aprendizagens dos estudantes? Lembrando, né, que uma coisa é diagnosticar, outra coisa é recuperar e outra coisa é intensificar. Né? Então, na diagnose, eu estou fazendo o quê? Eu estou aferindo o nível, né, que os estudantes se encontram, né? Então, estou diagnosticando. Então, lá na minha série, por exemplo, eu posso ter os estudantes dispostos em três níveis, né? Então, o diagnóstico, ele vai me mostrar essa situação, né? Como está a aprendizagem e quais são os níveis. Quando eu falo, né, na questão de recuperar, então, se eu já identifiquei algumas coisas, e aí eu tenho uma defasagem muito grande, então eu vou recuperar a defasagem desses estudantes, né? E aí, quando a gente fala em intensificar, significa o quê? Eu tenho uma habilidade onde o estudante, ele respondeu, né, de forma positiva, mas eu quero que ele avance um pouco mais, então eu vou intensificar. Né? Então, vou fazer com que ele tenha um domínio mais aprofundado, né, desses conhecimentos, desse processo de aprendizagem. Como otimizar o tempo para que a matriz bianual de habilidades 2020-2021 seja desenvolvida de modo que o estudante aproprie-se dos conhecimentos necessários do ano em curso? Né? Então, vocês se lembram que nós pegamos, né, foi realizado um trabalho de reorganização do DCGO Ensino Fundamental, né, da matriz curricular, de forma que, né, atendesse a essas necessidades. Porque o importante não é eu vencer uma matriz, o importante é termos, né, processos de ensino-aprendizagem eficazes, né, que no final eu vou ter, então, uma resposta positiva ao processo. Né? Então, foram feitas adequações, e essas adequações o professor precisa entender, né? Entender para que ele possa, então, desenvolver o trabalho da melhor maneira possível. Depois disso, ainda continuando no ensino fundamental, nós temos um terceiro momento, que é o estudo do documento Planejamento a partir do ensino híbrido. Tá? Então, esse documento está em anexo, e aí a ideia é disponibilizar esse documento, né, para que os professores, então, possam ler e discutir. A gente pode fazer uma leitura, por exemplo, compartilhada, né? Eu posso projetar o texto e aí eu vou pedindo pessoas para irem lendo, né? E a partir daí a gente vai fazendo algumas inferências e reflexões. Né? Então, nesse texto, né, a gente vai ter a trilha para o planejamento, metodologias ativas síncronas e assíncronas, ferramentas online, como avaliar remotamente, né? Isso é muito interessante, banco de ideias para o planejamento. Né? Então, são essas coisas que nós vamos trabalhar e focar nesse momento. E aí partimos, então, para a pauta do ensino médio. Então, meu turno, eu atendo o ensino médio. O que eu vou trabalhar, Luiz Carlos? Então, lá no ensino médio, nós temos, então, né? Nós temos aquele momento inicial lá de acolhida, enfim. Depois, nós vamos trabalhar, então, olha, com falas introdutórias sobre o documento curricular de Goiás, no ensino médio, e o objetivo da imersão curricular. Então, isso vai ser feito em 10 minutos, né? Então, vocês devem ter entrado em contato, né, com o documento curricular,
porque ele estava sob consulta pública, né? Inclusive, esse material ele se encontra também em anexo para trabalho, tá? Depois a gente vai, né, fazer a leitura do material de apoio, que é um texto orientador. E aí o tempo de duração é de 30 minutos. Depois nós partimos para atividade prática, né? Que está nesse link aí, tá? Esse link, então, vai ser passado para vocês no documento, tem uma duração de 50 minutos, né? Então, nós vamos fazer essa atividade e compartilhar. Então, olha só, lá nos anexos vai aparecer o documento curricular para Goiás, que é esse daí, certo? Que foi dito lá na pauta. E depois nós temos a atividade prática. Então, olha só, eu tenho uma ficha, isso também eu vou passar para vocês, tá? Lá tem os objetivos e orientações dessa atividade. Que atividade é essa, Luiz Carlos? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como será isso. Então, olha só, não sei se vocês se lembram, nas formações anteriores, nós trabalhamos com identificação das competências da BNCC, habilidades específicas. Agora nós vamos avançar um pouco mais. Então nós vamos fazer um exercício onde eu vou coletar uma competência específica da BNCC, então não vamos trabalhar mais com competências gerais. Daí eu vou trabalhar por área de conhecimento nesse momento, certo? Dividir os professores em grupos. A sugestão que eu dou para vocês que vão trabalhar online é que nesse momento você crie link para cada grupo, porque aí cada grupo entra num link, né, cada área de conhecimento, fazem essa atividade e depois a gente volta para o link anterior, onde junta todo mundo e faz a sistematização do trabalho, ok? Daí, olha só, então, eu tenho uma competência específica lá da minha área. A partir dessa competência específica, eu vou ver qual é a habilidade específica da BNCC referente a essa competência, ok? Depois, olha só, eu vou destacar um objetivo de aprendizagem. Depois eu vou fazer uma discussão e ver quais são as compreensões que eu espero partindo desse objeto de aprendizagem e quais são as propostas pedagógicas interdisciplinares, tá? Então, quais são as metodologias que eu vou utilizar e quais são as estratégias. Lembrando que lá no documento, tá, no anexo, tem esse exemplo lá, né? Para que as pessoas então possam situar. Daí você, coordenador, pode pegar esse quadro de exemplo, projetar, explicar a todos e a partir daí conduzir o trabalho com os grupos, certo? E ao final fazer uma plenária com todos. Partimos então agora para o ensino integral, tá? Então no ensino integral, o que eu tenho lá como sugestão de pauta, tá? Então, olha só, a coordenação pedagógica e o gestor, né, apresentem para a equipe escolar o panorama geral da escola em relação ao resultado da diagnose dos estudantes e o plano de trabalho com estratégias propostas para minimizar os níveis de desigualdade e desenvolvimento dos estudantes. Lembrando que a equipe gestora fez um trabalho, né, de organização prévia do PPP da escola e de ações. Então, esse momento a gente vai trazer isso para ser trabalhado, né, com toda a equipe. As coordenações de área apresentem o resultado de cada área de conhecimento e discutam com os professores acerca das ações e dos recursos didáticos que deverão ser contemplados no plano de nivelamento de cada componente curricular. Certo? Então, eu fechei o ano letivo, eu tenho esses dados. A partir desses dados, então, eu vou sistematizar por áreas de conhecimento e eu vou apresentar esses dados, certo? Então, os coordenadores de área, cada um apresenta esses dados. A coordenação do núcleo diversificado, então, olha, a coordenação pedagógica articulam a execução das atividades do nivelamento, pois elas devem ser desenvolvidas tanto nas aulas do componente do núcleo básico comum, quanto do núcleo diversificado, né? Então, eu vou pensar nessa atividade de nivelamento sendo articuladas, certo? Então, é um processo onde as duas áreas se integram, né? Interlaçam entre si. Né? Então, eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho um núcleo diversificado ali
que ele tem que estar integrado ao núcleo comum, né? A ideia é reforçar o núcleo comum. Logo, quando eu penso em nivelamento, eu tenho que ter essa visão. Lembrando que é importante nesse momento, tá, para as coordenações, sobretudo coordenação pedagógica e gestor, né, falar sobre o que é esse nivelamento, né, o que é nivelamento, partindo então das webs que já aconteceram com o tempo integral, né? E nós temos também um documento lá que fala sobre o projeto de nivelamento, né, em PDF, que, creio eu, ter sido um dos documentos que vocês utilizaram nas formações semanais. Cada professor elabora seu plano de nivelamento, considerando o panorama geral da sala e da análise das dificuldades mais recorrentes e de maior criticidade, bem como as diferentes formas de aprender de cada estudante, as diferentes metodologias, estratégias e recursos didáticos. Tá? Então, olha só, eu fiz uma análise de todo o contexto. Cada área foi lá, então eu tenho os resultados da escola, depois eu tenho os resultados por área de conhecimento. E a partir dali, do diagnóstico realizado, eu sei, por exemplo, quais são as habilidades e competências que os estudantes não conseguiram atingir. Partindo disso, partindo dos meus pontos de atenção, então, cada área, depois cada professor elabora seu plano de nivelamento, né? E aí eu tenho que pensar nas formas diferenciadas de aprendizagem, lembrando que quando a gente fala em nivelamento, eu preciso então ter essa concepção de trabalho em grupos, né? E esses grupos, né, por níveis. Então, eu tenho estudantes lá abaixo do básico, eu tenho estudantes no nível básico, proficiente, avançado. Então, eu tenho que trabalhar com diferentes níveis, de forma que eu tenha um patamar para todos atingirem, né? Que eu consiga nivelar, fazer com que todos estejam no mesmo nível. Tá? As metodologias, né, utilizadas. Então, cada grupo de aluno, eu tenho que ter uma metodologia diferente. Então, se eu utilizei lá as atividades escritas, eu vi que determinado grupo não respondeu a esse estímulo, daí eu posso pensar em apresentações, eu posso pensar em atividades, né, de desenvolvimento em grupo, enfim, eu tenho que pensar em atingir todos os estudantes utilizando metodologias eficazes para cada um desses grupos, né? E os recursos didáticos também, né? Não adianta nada eu fazer uma atividade de nivelamento, um trabalho de nivelamento baseado, por exemplo, em recursos tecnológicos, sendo que os estudantes que eu tenho abaixo do básico, eles não têm esse recurso. Então, eu tenho que pensar nesse contexto. A coordenação pedagógica deve apoiar os docentes na seleção dessas estratégias e contextualização para o público da unidade de ensino. Esse exercício, então, demanda a revisão continuada da prática docente, no entendimento de que não existe um único caminho e que as estratégias traçadas poderão sofrer ajustes ao longo do percurso, né? Então, a gente sabe onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Agora, os ajustes necessários, né, nesse caminhar, ele vai sofrendo, né, mudanças de acordo com, né, os estímulos do meio, o contexto, né? Hoje nós tivemos aí, anteriormente, tivemos no contexto onde eu tinha aula presencial, depois nós fomos para a REAMP, agora nós estamos caminhando para híbrido, retrocedemos, né, esses dias para o REAMP novamente, então os próximos passos, né, cabe a Deus, né? A gente não tem como prever, mas a gente tem como se preparar para que o que eu planejei ele possa ser ajustado de acordo a contemplar a nova realidade. Durante a execução do plano de nivelamento, é necessário que a coordenação pedagógica e as coordenações de área assegurem a constante avaliação, feedback e intervenções, tá? Então é um processo. Eu não posso simplesmente avaliar, pronto, acabou, né? Eu preciso dar feedback aos estudantes, eu preciso dar feedback ao professor, né? Para o professor saber se aquilo que ele traçou como um caminho está funcionando ou não e quais são os ajustes necessários. Daí entra a parte de intervenção, né? De acompanhamento
do trabalho desse professor e do desenvolvimento desses estudantes. O que foi planejado está surtindo efeito? Os estudantes estão se desenvolvendo? Algo precisa ser revisto? Essas perguntas devem ser respondidas ao longo dos momentos destinados para as atividades de nivelamento, né? Então, eu traço um caminho, determino ali qual vai ser, né, os passos que eu vou seguir. A partir dali, eu vou avaliando, dando feedback e fazendo, né, intervenções e ajustes necessários para que, ao final do processo, de fato, eu consiga nivelar os estudantes de forma que, quando eu iniciar, né, as habilidades e competências previstas para 2021, esse estudante possa acompanhar com qualidade, ter aprendizagem significativa. O plano de nivelamento deve ser sempre revisitado e reavaliado, né? Então ele funciona igual a Bíblia para mim. A Bíblia a gente lê, né, todo dia um trecho, né? A gente vai revisando, né, alguns versículos ali importantes e refletindo. Então esse plano também não é só para fazer e entregar para a coordenação, né? Entregar para a direção, ó, tem um plano aqui bonito, agora eu vou tocar meu barco. Não, é um plano que ele parte, né, da reflexão, da análise de resultados, né, que eu tenho, do nível dos meus estudantes e que ele vai sendo reajustado à medida que eu vou trabalhando e vou, né, obtendo resultados desse planejamento. Aí nós vamos então para a pauta da EJA. Tá? Lembrando que tudo isso ainda é o segundo momento geral, tá? É aquela parte específica. Na EJA, tá? O que a orientação dada é preenchimento da planilha de monitoramento, tá? Então, nesse momento, os professores da EJA vão preencher essas planilhas. Agora, nada impede que algum dos temas anteriores descritos ali, em outros segmentos, né, em outras modalidades, possa ser utilizado aqui na EJA, tá? Então, quando eu falo em análise de resultados anteriores, isso é pertinente para a EJA. Quando eu falo na questão de como nivelar esses meninos, como resgatar. Então, a EJA, né, tem algumas especificidades e tem algumas linhas gerais que a gente pode também aproveitar. É claro que cada escola tem uma realidade, né, e vai se orientar nessa realidade, tá? E uma outra coisa aqui, né, que eu esqueci de colocar um slide específico, é em relação às militares. As militares têm disciplinas, né, componentes curriculares novos, e nesse momento, né, de trabalho coletivo vai ser trabalhado esses componentes específicos, tá? Então vai estar lá na pauta das escolas militares, dos CPMGs. Aí nós temos um quarto momento, tá? Lá daquela pauta que eu apresentei geral, que é o projeto Descortinando as Altas Habilidades e Superdotação, tá? Então, esse projeto, ele foi desenvolvido pela equipe do NAAS, tá? Então, eles prepararam todo o material e aí é de fundamental importância, principalmente se eu tenho estudantes nesse contexto, né? E aí a gente tem que ver o seguinte, que a formação, né, continuada, ela é algo assim que faz parte do nosso fazer pedagógico. Então, se eu sou professor de turma, que eu tenho estudantes que têm, né, superdotação ou algo assim, eu preciso entender esse estudante para que eu possa atingi-lo. Lembrando que não é só o professor de apoio que tem que entender o estudante, né? Como o nome diz, ele está ali para apoiar. Mas eu, como professor, e quando a gente fala na questão de nivelamento, eu preciso entender essa realidade para poder intervir, né? Para poder, então, criar processos eficazes. E aí, o que acontece? Nós temos, então, dois momentos, tá? Nesse quarto momento. Então, a primeira coisa é assistir ao vídeo. Então, tem um vídeo, tem um link aí que eu vou passar no documento lá, vai estar para vocês, tá? Então, já pega esse vídeo e já baixa. Baixa o vídeo e deixa prontinho.
caso você faça um trabalho, você possa projetar. Então, no Meet, no Zoom, dá para projetar o vídeo. Ou você pode colocar o link no chat, e aí o professor assiste, você dá um tempo, depois todo mundo retorna à sala e continua. Pode ser assim também, tá? E depois, né, a partir das informações do vídeo, os coordenadores pedagógicos, né, você deve apresentar o formulário disponível no link. Então, eu tenho um Forms, e aí o que acontece? Os professores regentes e juntos vão listar o nome dos estudantes que apresentam características elencadas no documento, tá? Então, eu tenho lá o documentário, o vídeo, e a partir daí, quais são os estudantes, né? Então, eu vou discutir, fazer reflexão e a partir daí preencher o Forms, tá? O quinto momento é a pauta da escola. E aí, né, como pauta da escola, o que, que eu vou discutir, Luiz Carlos? Então, a escola tem um monte de coisas a serem discutidas, né? Tem a questão de biossegurança, dentre outros fatores. Eu coloquei aqui algumas sugestões, tá, para que vocês possam seguir. Eu queria uma sugestão, então aí vão algumas, tá? Então, uma das sugestões, análise dos resultados da avaliação diagnóstica. Essa análise dos resultados da avaliação diagnóstica, ela é importante, né? Surgiram em algumas pautas, mas eu vejo que a gente pode utilizar em todas. Então, quem tem lá o ensino médio? No ensino médio, nós fizemos uma diagnóstica que foi lançada no CIGE. Então, eu posso pegar esses resultados e utilizar, né, para eu fazer uma análise disso. No caso das outras etapas, se eu, por exemplo, utilizei lá a avaliação do CAED, sei lá, até o dia do trabalho coletivo está disponível esse resultado, eu posso utilizar. Ou se a escola fez um diagnóstico dos estudantes e tem esses resultados, eu posso levar para o trabalho coletivo e fazer essa análise. Reflexão sobre o funcionamento das aulas, REAMP híbrido, né? Então, refletir o que está funcionando no REAMP, o que está funcionando no híbrido, quais são, né, os pontos aí de cada um deles, o que é vantagem no REAMP, o que é vantagem no híbrido. Há a possibilidade da escola, né, partir para um sistema híbrido, as que não estão ainda. Quais são os procedimentos, né, que eu vou utilizar? É a questão do plantão de dúvidas, né? Vamos fazer plantão de dúvida? Como a gente pode sistematizar? Como a gente pode organizar? Quais são os estudantes prioritários para esse plantão de dúvidas, né? A frequência dos estudantes. Nós estamos tendo uma boa frequência ou a frequência precisa ser melhorada? E aí, quando eu falo em frequência, a gente tem que pensar, né, no projeto de busca ativa, né? Como vai ser feita a busca ativa? Como está sendo feita? Está ocorrendo de forma eficaz ou não? Como a gente pode melhorar esses processos, né? Quais são os recursos utilizados nas aulas? E aí a gente pode pegar, por exemplo, dados e observar, por exemplo, a aula X tem mais frequência que a aula Y. O que está sendo utilizado? Como é essa aula? Pode fazer um momento de trocas de experiências de professores aí, né? A questão de horário das aulas, né? Vocês fazerem uma análise aí dessas aulas, né? Se está seguindo as orientações, se está caminhando direitinho, qual é a estrutura que vocês estão seguindo e quais são os ajustes necessários. Feedback aos estudantes, como fazer esse feedback, como eu corrijo essas atividades, como eu faço essa devolutiva, né? Então, isso é muito importante. E o planejamento por área de conhecimento, né, gente? Porque se a gente está trabalhando com um currículo que prima o trabalho interdisciplinar, o trabalho por área, então nada melhor que as áreas se reunirem para, a partir daí, propor ações de área, propor atividades, né, que vão intensificar o trabalho. Então, quando eu falo na questão de nivelamento, eu posso pensar em nivelamento, por exemplo, né, até por área de conhecimento. Ok? Então, era isso, tá, que eu queria deixar no nosso trabalho coletivo. Os documentos vão ser enviados para vocês. Esse vídeo, então, né, vai ficar disponível para que vocês possam consultar no momento, né, e quantas vezes você quiser. Tá? Então, um ótimo trabalho para vocês. Eu estou à disposição para orientá-los e tirar qualquer dúvida. Tá? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.